Hoje eu vim falar com vocês sobre esse livro aqui. Gente, vamos falar sobre a metamorfose? Eu vou contar para vocês mais ou menos como foi a minha saga com o Kafka. Eu comecei a ler Metamorfose quando eu comprei o e-book da Antofágica o ano passado. E aí, achei assim, estranho, muito difícil. Eu tinha aquela ideia pré-concebida na minha cabeça, que eu não sei porquê, da onde veio isso, de que Kafka era muito difícil de ler, de que era uma leitura complicada e de que era uma leitura chata. Eu tava procurando lá algum e-book para ler no meu Kindle, para ler antes de dormir, né? Eu leio sempre no Kindle antes de dormir para dar aquele soninho, dar uma relaxada e já pegar no sono melhor. E aí tava lá, sapeando no Kindle, procurando um livro, achei lá a Metamorfose e falei, cara, vou dar uma nova chance, né? Tava já com essa ideia na cabeça de dar chances para autores que eu já tinha tentado ler e resolvi pegar a Metamorfose. E, gente, que leitura incrível! Eu não sei por que eu não tinha lido esse livro antes. É uma novela do Kafka, então ele é bem curtinho, ele tem 100 páginas mais ou menos, por aí. Então ele é rápido de ler. E a história, nós vamos acompanhar o Gregor Samsa, que é um rapaz que trabalha e ele mora lá no começo do século XX com os seus pais e a sua irmã. E é ele quem sustenta a casa, é ele quem vai trabalhar. E a gente descobre, lendo o livro, que, na verdade, o pai do Gregor tinha uma dívida com o cara lá, o patrão do Gregor Samsa, e ele precisou, então, trabalhar para esse cara para, vamos dizer, pagar a dívida do pai dele com o seu trabalho. Então, ele estava meio que amarrado ali naquele emprego, ele não podia sair daquele emprego. A gente descobre isso lendo, tá? Mas, gente, eu quero falar com vocês sobre o plot principal do livro, que é o Gregor Samsa acordar um dia e tava lá, sabe quando você acorda, começa a pensar nas coisas da vida, o que eu tenho que fazer hoje e tal. E aí ele começa a pensar nas coisas que ele tem que fazer, de repente, quando ele vai levantar, ele se olha e vê que ele não é mais um ser humano. Ele acordou simplesmente transformado em um inseto. É isso. Realmente, é isso mesmo. A questão é em todas as figuras aqui, em todas as metáforas que ele usa para falar sobre problemas da sociedade daquela época. Primeiro a gente começa no mais básico, que é a aparência, né? Gregor Samsa se vê transformado num inseto e as pessoas não o veem mais como um ser humano. As pessoas não veem Gregor Samsa mais como uma pessoa digna de amor ou digna de até mesmo olhar para ele, né? E ele passa a ser ali desprezado e até mesmo escondido pela família dele por causa da sua condição. E aí a gente tem a primeira figura aí, a primeira metáfora, que é o peso da sociedade sobre a aparência, que foi uma coisa que sempre existiu naquela época do Kafka, que era ali final do século XIX, começo do XX, já existia, que é aquela coisa do que a sociedade impõe, que as pessoas precisam ser, como a sua aparência tem que ser, que roupa elas precisam vestir, enfim. E Gregor Samsa, então, ali se vê totalmente fora do padrão. Claro que Kafka aqui usa muito do surrealismo, né, e até mesmo absurdismo, para a gente chegar nesse extremo de que a pessoa se transformou num inseto e a gente começa a pensar no quanto a sociedade impõe sobre nós um certo padrão físico e um certo padrão de vestimenta que nós precisamos ter. Isso tudo a gente começa a pensar muito sobre isso. E também, aí a gente entra numa outra metáfora, que é a parte do trabalho. As relações de trabalho daquela época e que existem até hoje também, porque na história a gente tem uma cena em que o chefe do Gregor Samsa vai até a casa da família dele para saber o que aconteceu, por que o Gregor Samsa não apareceu no trabalho naquele dia e tal. E aí ele percebe lá que o Gregor Samsa está com algum problema, ele não quer sair do quarto, ele se recusa a sair do quarto, ele tenta conversar com o seu patrão
e ali pela porta, né, fechada, tá trancada, e ninguém ainda viu o Gregor Samsa, né? A família tá conversando com ele pela porta só. E aí a gente vê que o patrão dele simplesmente o descarta muito rapidamente. E a gente entende um pouco de como eram naquela época as relações de trabalho e como é até hoje. Que o empregado, né, o funcionário, ele simplesmente é descartável. Nós somos substituídos muito rapidamente por qualquer outra pessoa que precise do emprego e precise daquele salário, o que não é culpa daquele outro trabalhador, obviamente, porque ele precisa assim como nós. Então a gente vê como essa relação empregador-empregado é tão, muitas vezes tóxica, porque a gente acaba tendo essa coisa de eu preciso do meu emprego. Na história a gente vê muito isso, o Gregor Samsa, num extremo de que ele precisava trabalhar para pagar uma dívida do pai dele, então ele era obrigado a trabalhar e ter esse emprego que ele não gostava, mas que ele precisava, né, para sustentar a família dele. E aí a gente tem também acho que a terceira mais importante metáfora que a gente tem aqui é das relações familiares. E a gente percebe na história como o Gregor Samsa se vê ali completamente desprezado pela sua família, né? Até mesmo a única pessoa que continua cuidando dele, que é a sua irmã, aos poucos nós vemos que ela vai deixando de fazer isso por não conseguir conviver mais com o Gregor Samsa nessa situação que ele está. E aí a gente vê como as relações familiares são complicadas e como dentro das famílias ali existem às vezes relacionamentos disfuncionais, como por exemplo a gente vê na história os pais ali sem trabalhar, dependendo do filho por opção, porque eles deixaram tudo na mão do filho. Isso era uma coisa que existia muito naquela época, viu, gente? O filho, homem, mais velho, sustentar a sua casa e ter essa responsabilidade de trabalhar e tal. E é uma coisa do próprio Kafka, é muito interessante isso, que ele tinha essa relação tóxica com o pai, de obrigação de trabalho, e é uma relação que ele traz muito nas obras dele, essa relação pai e filho, porque é algo que ele viveu muito. Kafka, inclusive, também tinha essa relação muito tóxica com o seu trabalho, porque Kafka trabalhava, ele era um funcionário público, né? Ele trabalhava tipo numa repartição pública. E ele mesmo querendo escrever, mesmo querendo se dedicar à sua escrita, ele era obrigado a trabalhar. Gente, é muita coisa. Se eu pudesse, eu ficaria aqui horas falando de Kafka e das coisas que ele colocou nas suas obras, principalmente na Metamorfose. Então eu digo para vocês que vale a pena essa leitura. É uma leitura rápida, mas que você vai tirando as camadas assim de metáforas e pensando muito sobre coisas que Kafka fala. Ele usa frases assim muito importantes e muito interessantes na obra dele. É isso, eu espero que tenham gostado desse vídeo mais longo. Um beijo e até a próxima resenha.